efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. Para entender como funciona, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados e sob a luz do sol. Os raios que chegam do sol passam pelos vidros e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor, na forma de radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem dificuldade de atravessar os vidros do ônibus e, com isso, fica presa no interior do veículo, causando seu aquecimento. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra, onde alguns gases funcionam como o vidro do ônibus, deixando que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases estufa que se aquecem e aumentam a temperatura do ar. Os principais gases estufa são o vapor da água e o gás carbônico. O balanço de energia. Da forma como está composto atualmente, o sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio, pois toda a energia que entra é igual à que sai. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, 70% é absorvida e convertida em calor. Para que o equilíbrio energético seja mantido, toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço. Mas, se houver um aumento da concentração do gás carbônico, poderá ocorrer um aumento do efeito estufa e, portanto, sairá menos radiação do que entra. Essa diferença causará o aquecimento da baixa atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra e causando possíveis desequilíbrios ambientais. Mesmo que o dióxido de carbono esteja em baixas concentrações na atmosfera, a sua importância para o efeito estufa é fundamental. Para fazer o experimento, você vai precisar de água, 2 copos, papel alumínio, plástico filme e uma caixa de sapato qualquer. Com um pedaço de papel alumínio, forre toda a caixa. Após fazermos isso, esse foi o resultado. Com a ajuda de um aparelho termométrico, medimos a temperatura das águas da temperatura ambiente, que foi igual a 23 graus. Após a medição, colocamos um dos copos dentro da caixa forrada com papel alumínio e tampamos sua abertura com papel filme. Certifique-se também se não há buracos ou fendas para saída de calor. Feito isso, coloque a caixa e o outro copo que ficou do lado de fora em algum lugar com forte incidência solar. Com o termômetro deixado por um tempo para entrar em equilíbrio térmico com o ambiente perto de onde colocaríamos o experimento, medimos a temperatura ambiente daquele local, que foi de 36 graus Celsius. Após 30 minutos deste exposto ao sol, retiramos a caixa e o copo e medimos suas temperaturas. Começamos a medir primeiro a do copo que ficou para o lado de fora, que foi de 32 graus Celsius, depois de medida. E depois medimos a temperatura do copo do interior da caixa, que foi de 40 graus Celsius. Com esses dois, obtivemos um ΔT de 8 graus Celsius. E depois também medimos a água que não ficou exposta ao sol, que sua temperatura foi de 25 graus Celsius.